que é a sua internet, porque é a mesma da minha. Oi, gente. O Humberto tá atrasado pra live dele de novo. Ele mora muito longe. Ai, amor, lá vem você. Que você vai fazer propaganda hoje. Nossa, meu Deus. Gente, ele tá desesperado, querendo achar alguém pra patrocinar. Tia Raizeira, só compra pode. lá na Tia Raizeira, ó. Tererê. Cheio das graças. Você não fica com vergonha, não? Não, tô doido pra chegar o dia de eu mostrar meu produto secreto. Tira isso aí. Hã? Eu tenho que vender o produto da Tia Raizeira, vai que ela me patrocina um ano. Ai, me avisa nesse dia que eu vou faltar na live. Aí você faz ela sozinho. Pode ser? O que você acha? Pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Vamos começar? Senão eu só deixo o Humberto ficar fazendo graça aqui, né? Nós estamos hoje no 21º dia do nosso desafio, né? Já se passou mais da metade, né? Passa tão rápido, né, gente? Quando eu pensei de fazer esses 40 dias seguidos, eu falei, Jesus, o povo vai enjoar de mim. Ninguém vai aparecer aqui mais, ninguém vai querer assistir esses vídeos mais, vai ficar enjoado. Mas não é de ver que não enjoaram? Estão firmes e fortes. E minha voz não é irritante. Tá vendo? Gente, mas está sendo muito bom. Muito gostoso esses dias. Eu sei que muitas pessoas têm aprendido, né? E têm praticado muitas mudanças. E nós também, né? E temos aprendido ainda mais e temos colocado em prática também muitas coisas e temos sentido, de fato, uma proteção de Deus muito grande e um retorno, né, muito positivo desses dias que a gente está aqui com vocês, né? E hoje, nesse 21º dia, o tema é o amor é saciado em Deus. E o autor começa com o versículo que está em Isaías 58:11, que diz: o Senhor lhe guiará constantemente e satisfará os seus desejos. Esse versículo é muito profundo, porque fala que Deus, ele de fato vai satisfazer os nossos desejos. E em vários locais da Bíblia, em vários versículos, nós vemos essa preocupação de Deus, né, em estar nos saciando, em estar realizando nossos sonhos, realizando o desejo do nosso coração. E o autor fala aqui o seguinte, que nós precisamos de Deus a cada dia, todos os dias, não é uma proposta temporária. Porque talvez quando nós estamos passando por dificuldades e por problemas, né, principalmente quando passamos por dificuldade no relacionamento, no casamento, nós temos a tendência de nos aproximarmos mais de Deus nesses momentos de luta, né? E de buscarmos mais esse milagre. Quantas vezes, né, as pessoas estão passando por diversos tipos de dificuldades, de problemas, às vezes problema financeiro ou problema na saúde, né, na saúde de algum familiar, e busca ajuda de todas as formas, de todas as maneiras, mas somente se lembra de buscar a Deus assim, o último recurso, vê em Deus como um último recurso. E por vezes, dentro do casamento, nós também temos essa tendência de nos aproximarmos mais de Deus nos momentos difíceis, e quando a gente pensa assim, nossa, Deus vai ser o último recurso agora, se Deus não me ajudar eu vou desistir desse casamento. Quantas vezes, né, nós já não chegamos nesse ponto de pensar em desistir e falar assim, eu vou buscar em Deus aqui agora, e se não der certo com Deus já chega, vai ser minha última cartada. E o autor traz isso daqui, que a proposta dele
em estar falando de Deus dentro desse desafio de 40 dias, não é que seja algo temporário, de 1, 2, 3 dias onde eu vou estar buscando a Deus, mas que isso seja uma rotina, que isso faça parte das nossas vidas, porque de fato, somente em Deus nós vamos ter todas as nossas necessidades supridas. E aqui ele fala o seguinte: o seu marido pode estar chegando tarde em casa mais uma vez, mas Deus sempre chegará na hora. A sua esposa pode te desapontar mais uma vez, mas podemos sempre confiar que a promessa de Deus será liberada. Todos os dias você cria expectativas a respeito do seu cônjuge. Algumas vezes ele até preenche as suas expectativas, às vezes não. Mas ele nunca será capaz de satisfazer todas as suas exigências, em parte porque algumas são impossíveis e em parte porque o seu cônjuge, ele é um ser humano e ele está sujeito aos mais diversos tipos de erros e de falhas. E quando o autor traz essa questão de nos saciarmos em Deus, de termos as nossas carências saciadas em Deus, é uma realidade muito clara para mim isso. Porque até teve algum dia aqui, eu não lembro qual foi o dia que você comentou, né, amor? Que eu era muito carente, né? Que eu te dava muito trabalho nesse ponto, porque eu Foi sábado. Sugava Humberto de canudinho. Eu queria a atenção dele o tempo inteiro, eu queria que ele estivesse perto de mim o tempo todo. Quando ele saía para jogar bola, eu emburrava. Quando ele precisava trabalhar até mais tarde, eu ficava nervosa. Quando ele chegava, eu estava de cara feia. E para mim, as coisas só estavam boas, eu só estava feliz se ele estivesse perto. Eu não conseguia me divertir sem ele estar perto, eu não conseguia gostar de nada sem ele estar participando daquilo. Porque por um tempo do nosso casamento eu desenvolvi uma dependência muito grande dele. E isso foi muito ruim, porque isso cansou muito ele. De fato esgotou, né? Porque eu estava sugando mesmo ele já não tinha mais o tempo dele, os momentos dele. E se ele se esforçasse para ter o tempo dele para jogar ou para fazer alguma outra coisa qualquer que ele quisesse sem eu estar junto, eu ficava arrasada. Aquilo para mim era o fim do mundo. Porque para mim, na minha cabeça imatura daquele tempo, nós tínhamos que estar junto o tempo todo. E não é assim que tem que ser. Na verdade, nós realmente ficamos juntos a maior parte do tempo, mas por uma opção, porque realmente a gente gosta de estar perto um do outro e não por uma obrigação e não porque um está sugando as energias do outro. E hoje, depois de eu ter resolvido essas questões em mim, pessoais mesmo, emocionais, essa carência que eu tinha excessiva, eu consigo me divertir sem ele, eu consigo fazer minhas coisas sem ele, eu já não sugo ele mais igual antes. Quando ele quer jogar bola ou ele quer fazer as coisas dele, eu também faço as minhas. Hoje já tem... É a segunda vez que você vai pescar e fica muitos dias fora, né? Segunda. E antigamente isso era impossível, porque eu não conseguiria lidar com essa questão do Humberto viajar sem eu, ou ficar algum tempo pescando, fazendo alguma coisa que ele gostasse, que eu não estivesse participando, porque para mim aquilo era insuportável. Hoje não, quando ele decide fazer as programações dele, eu também tenho as minhas programações, eu também consigo me divertir com as minhas amigas. Se ele vai jogar bola, eu vou resolver minhas coisas, eu vou ler, eu vou estudar, eu consigo ficar bem, ficar feliz. E isso é muito saudável. E eu percebo assim muitos casais que precisam entrar nesse nível de estrutura emocional, porque nós não podemos exigir a presença um do outro o tempo todo, isso não é saudável. Nós precisamos aprender a ser felizes e a viver sem estar dependente emocionalmente. E isso é muito ruim, porque a responsabilidade da minha felicidade, ela é somente minha. Eu não posso pegar a minha vida e colocar ela na mão do Humberto e falar assim, tá aqui minha vida, se vira e me faça feliz, viu? Você vai se virar. Eu não posso fazer isso com ele. Isso é muito injusto e isso é muito pesado.
essa responsabilidade, ela é somente minha. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me resolver, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar do meu emocional, para eu ser uma mulher plena, uma mulher segura e poder amá-lo nessa plenitude. E a gente só conseguiu alcançar esse equilíbrio dentro do nosso casamento quando eu decidi mudar, quando eu decidi me cuidar, quando eu decidi me valorizar como pessoa única, individual e entender que eu não sou dependente emocionalmente dele, que eu posso estar feliz mesmo quando ele está de mau humor. Porque antes eu não entendia isso. Se ele tivesse de mau humor, tivesse irritado ou com algum problema, aquilo me abalava e para mim o dia tinha acabado. E me deixava mais nervoso ainda. Porque eu não queria sair, eu queria ficar quieto, queria ficar, sei lá, assistindo filme, alguma coisa assim. E ela tinha um compromisso na família, ela não ia. Não ia se ele não fosse. Não ia se eu não fosse. Ela não ia Hoje pra não, lugar pode nenhum ficar. se eu não fosse. Então eu ficava muito nervoso quando isso acontecia, porque eu me sentia na obrigação de ter que ir para agradá-la sem eu querer, entendeu? Sem eu querer estar naquele evento, naquela festa, né? Então, assim, essa privação de liberdade, ela era pesada pra gente e refletia negativamente para os dois lados, né? Sim, era ruim para todo mundo, né? Mas eu precisei me cuidar. E o autor, nesse dia 21 aqui, ele traz essa situação de nós nos aproximarmos de Deus e resolvermos essas nossas carências em Deus. E realmente essa foi a estratégia que eu utilizei. Quando eu me aproximei mais de Deus, quando eu entendi que somente Deus poderia suprir as minhas carências e que essa felicidade, essa paz e essa alegria, ela não vinha do Humberto, ela vinha de Deus, tornou tudo muito mais leve, porque eu tirei dele o peso que não era para ele carregar. E eu lancei em Deus as minhas ansiedades, eu lancei em Deus as minhas carências, e isso foi muito, muito bom, isso foi libertador para nós dois. E hoje a gente vive muito mais em paz, com muito mais alegria. E como eu já até comentei aqui, às vezes ele até queria sair para jogar bola, mas ele prefere nem ir, porque ele gosta de ficar perto de mim. Coisas da... Se tivesse algum amigo seu aqui escutando isso agora, hein, amor? Mas é sério, o último dia que eu fui pescar aí, a última pescaria, se eu tivesse com o meu carro lá, eu tinha voltado com 3 dias. Eu fiquei 7, mas com 3 dias eu teria voltado. Então, assim, o meu conselho que eu dou para todas as mulheres que estão me ouvindo aqui é que você não deposite no seu marido a responsabilidade da sua felicidade. Essa responsabilidade, ela é somente sua. Então, não sugue o seu marido de canudinho, sabe? Se aproxime mais de Deus, busque mais de Deus, tenha mais intimidade com Deus, sabe? E você vai se sentir mais plena, mais saudável, com a autoestima muito melhor. E algo também que foi assim transformador para mim, apesar de eu ter crescido dentro de uma igreja, eu ter lido a Bíblia várias vezes inteira, ter feito teologia e tudo mais, ter tido tanto conhecimento, né, acerca da Bíblia e tudo isso, somente quando eu entendi quem eu sou em Deus, quem eu sou em Jesus Cristo, é que eu consegui me valorizar, saber do meu valor e me dar, sabe, o valor que eu tenho e não precisar depender de ninguém, nem do Humberto, nem de qualquer outra pessoa, para eu me sentir bem comigo mesmo, me sentir feliz. E isso que o autor fala é muito profundo, que nós precisamos encontrar em Deus essa segurança, encontrar em Deus essa alegria e essa felicidade e não ficar buscando isso em nenhum ser humano, porque o ser humano é falho, Deus não é falho, Deus nunca vai falhar em nos amar. Por mais que Humberto me ame, ele falhou e ele está sujeito a falhar. E eu, por mais que o ame, por mais que eu tente, eu também estou sujeita a falhas. Somente Deus não vai falhar conosco, o amor dele nunca vai falhar conosco. Então, o que nós precisamos fazer é buscar esse amor de Deus para nós, esse cuidado de Deus para nós. E tem um versículo em Filipenses 4,19 que eu gosto demais, que fala assim que em Deus todas as nossas necessidades serão supridas.
Então, quem vai suprir todas as nossas necessidades é Deus. Quem vai suprir todas as nossas carências é Deus. E os salmos que eu mais gosto é o Salmos 37. E o autor comenta do versículo 4 desses salmos aqui, que diz assim: deleita-te, né? Se alegre no Senhor, e Ele vai conceder todos os desejos do seu coração. Então, sabe, as aflições que você passa, as lutas que você passa, os desejos que você tem, a vontade de ter um casamento maravilhoso, de ter um amor maravilhoso, de ter dias felizes com o seu marido, quem vai te proporcionar isso é somente Deus. E quando você se aproxima dele, começa a buscar isso de Deus, as coisas começam a acontecer. Isso não está no livro, mas eu quero comentar com vocês. Quando eu fiz um processo de coaching e eu fui num curso do Paulo Vieira em Brasília, eu aprendi uma coisa muito bacana e eu pratiquei e hoje eu tenho colhido o resultado. Lá ele nos ensina a fazer o quadro, né, um quadro da sua visão de futuro, aquilo que você quer para o seu futuro. E aí eu fiz esse quadro, colei atrás, na época do apartamento que a gente morava, atrás da porta do quarto. E eu fui na internet e escolhi uma imagem de um casal feliz. E preguei aquilo, e todos os dias ao acordar, eu ia para frente daquela imagem, daquela foto que eu imprimi, e olhava e visualizava aquilo, e eu buscava em Deus: eu quero um casamento saudável, eu quero que isso aconteça na minha vida, eu quero paz, eu quero alegria. E eu comecei a buscar isso em Deus. Hoje eu consegui alcançar isso. Às vezes nós temos alguns embates, algumas divergências, é normal, né? Mas nós já chegamos a essa conclusão aqui, que nós alcançamos essa paz que a gente tanto buscou. E uma das dicas que eu quero deixar para vocês que estão aqui me escutando, que você também possa fazer essa visão de futuro, sabe? Não precisa mostrar para ninguém, não precisa comentar com ninguém, mas faça para você. E busque isso em Deus, sabe? Tenha essa intimidade com Deus e confie, porque Deus, Ele é o nosso Pai e Ele tem prazer em nos alegrar, em conceder os desejos do nosso coração. Então, quando você começa a mostrar isso para Deus, aquilo que você quer, Deus vai suprir essa sua vontade, Deus vai te abençoar e vai conceder aquilo que você tem buscado. Mas primeiro você precisa focar em você, focar em cuidar de você, das suas emoções, da sua saúde emocional, né? Para que você não venha estar transferindo para o outro uma responsabilidade que é sua. E aquele negócio, né? O sábio aprende com o erro dos outros, né? Que vocês possam se espelhar no meu erro, que eu errei muito, por ter transferido a minha felicidade, a responsabilidade da minha felicidade para o Humberto, sendo que essa responsabilidade não é dele, ela era somente minha. E hoje está tudo bem, porque a gente aprendeu. Demorou, doeu, foi ruim, mas a gente aprendeu. E é por isso que nós estamos aqui, dedicando, né, esses dias para estar conversando com vocês e trazendo, de alguma maneira, ensinamentos que, quem sabe, vocês possam aplicar aí e dar certo também, né? Pessoal, e esse quadro de visão de futuro não é mandinga nem macumba, não, tá? E assim, tinha várias coisas que ela colocou nesse quadro e várias se cumpriram, né? Ela deu esse exemplo, mas tinha um carro que ela colocou que ela queria muito, tinha viagem, tinha... E o porquê disso, né? Para que você levante todos os dias e olhe para aquele quadro, que é um quadro de desejos, né? E você se motive e trabalhe o seu coração, trabalhe a sua mente, seu autoconhecimento para que você conquiste aquilo, né? Nada é sem trabalho, é tudo na base da fé, mas é uma fé viva, é uma fé inteligente, é a fé que te motiva, né? Então, quer um carro bacana? Se motive, trabalhe, né? Põe em marcha no negócio aí que vai dar certo. E o que a Sinara falou aqui é muito voltado ao equilíbrio, né? Sempre a gente chega nesse ponto do equilíbrio. A gente tem as nossas rotinas e a gente gosta muito das nossas rotinas e sabe que essas rotinas nos ajudou a chegar onde nós estamos hoje. Mas a gente entende também que dentro desse equilíbrio do casal tem esse momento
que ou o marido ou a esposa não tá legal e ela precisa de um tempo ali sozinha e ela precisa conversar com outras pessoas e precisa distrair de outra forma, talvez sozinho, com amigos, enfim. A gente entendeu esse equilíbrio, mas para chegar nesse ponto demorou, não foi fácil. Muitas Porque lágrimas falaram. quando eu queria ficar em casa e não queria sair para algum lugar, o que eu mais escutava da Sinara é o seguinte: mas eu não casei para sair sozinha, eu não casei para ir em festa de aniversário de parente meu sozinha, eu tenho um marido, eu tenho um homem aqui dentro de casa. E acelerava o negócio. E assim, aquilo me deixava muito nervoso e aí o nível das brigas aumentava Amor, demais. Conta aquela briga que a gente teve quando a gente foi para aquela pousada, que você ficou dormindo 3 dias e eu te infernizando. Nossa, eu trabalhava no Camelot de Campinas, lá era punk, né? Lá era assim, dezembro, eu trabalhava 17, 18 horas seguidas em pé e atendendo o tempo todo, quase não tinha como almoçar. E era muito puxado mesmo, muito puxado. E quando terminava o Natal, que a gente fechava, acabava com tudo, aí a gente procurava alguma coisa para descansar. Eu levei ela na pousada Monjolo. Quem conhece aqui, sabe, uma pousada bacana que tem numa cidade aqui no interior. Chegou lá, eu pedi um quarto com banheira, aí passamos para dentro desse quarto. Eu dormi os 3 dias. Né? Chegou lá sexta-feira, eu dormi sexta-feira o dia todo, eu dormi sábado o dia todo, eu dormi domingo o dia todo. Eu só acordava, comia alguma coisa, às vezes comia deitado na banheira e já apagava. E ela o tempo todo querendo ir para fora, tirar foto, não sei o quê. E esse passeio quase virou uma tragédia. Não, nós brigou feio. Nós saímos de lá brigados, ficamos emburrados uns 10 dias um com o outro. Mas eu dormi. Mas assim, por que eu quis contar isso? Pra mostrar pra vocês, ó, que vergonha, né, contar um trem desse. Mas pra mostrar pra vocês o nível da infantilidade que às vezes a gente entra, da falta de compreensão e até da falta de amor próprio. Se ele queria descansar, hoje eu jamais faria isso. Quer dormir, dorme, meu filho. Eu tô, vazando, vou passear, vou conhecer isso aqui. Vou tirar selfie sozinha. Vou fazer selfie, vou curtir esse lugar lindo e maravilhoso. Antes, eu não fazia isso. E eu briguei com ele, porque eu queria que ele saísse, queria entrar na piscina com ele, lá tinha quadra, queria jogar, queria fazer um monte de coisa. E eu não deixei ele em paz. E ele conseguiu dormir mesmo, eu brigando com ele. Acho que eu brigava sozinha, aí né? o resumo, ela me atrapalhou a dormir e não aproveitou. E eu não aproveitei, eu então, fiquei dentro do quarto emburrado o tempo inteiro. Foi ridículo isso. Hoje eu não faço isso, mas nunca na face dessa terra. Meu filho quer dormir, dorme, eu tô indo, eu vou jogar, eu vou conhecer pessoas, eu vou fazer minha caminhada que eu gosto, eu vou tomar meu café da manhã lá embaixo que eu gosto. Então eu vou cuidar da minha vida e vou ser feliz enquanto você dorme. Então, assim, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, sabe? Jamais hoje eu teria esse tipo de comportamento, me arrepender amargamente, falar nisso, você deveria me levar lá de novo para eu aproveitar o que eu não aproveitei aquele dia. Eu também, né? Eu não preciso dormir tanto mais. E essa jornada de autoconhecimento, ela é muito importante. Por quê? Gente, não adianta. O homem, ele gosta de uma mulher segura. Da mesma forma que a mulher gosta e deseja um homem seguro em todos os aspectos, que traz segurança, o homem também gosta dessa mulher segura. Então, quando você demonstra insegurança, quando você demonstra essa fragilidade excessiva, quando você demonstra essa dependência, né, amor? Dependência excessiva, quando você demonstra que algo está errado com essa carência excessiva, essa força de sugar a energia do seu parceiro de canudinho, isso repele, isso não atrai. Não atrai. Porque o homem olha para a mulher e ele deseja ver uma mulher segura, uma mulher independente em vários aspectos, tá? Uma mulher que, enfim... Que é feliz, né, amor? A felicidade atrai. Né? Isso atrai. Então, quando você age de outra forma, ao reverso disso, você não está atraindo o homem, você está repelindo. Então, assim, a gente
conhece vários casais, a gente por diversas vezes discutiu por esse motivo, por várias vezes dentro do casamento eu explicava para a Sinara, falei, olha, você está sendo frágil, você tá débil nessas áreas, então assim, precisa mudar, e parece que a gente falava, ou eu falava, e isso, de certa forma, ela entendia e compreendia de outra maneira. Só no momento em que ela entendeu que ela precisava levar as carências dela para Deus, que era o único que ia suprir as suas carências, as suas inseguranças, que ia dar a ela uma força necessária para que ela sobressaísse em qualquer circunstância, e procurou a ajuda, que foi esses cursos, livros e tudo que ela fez e passou nesses últimos anos, é que ela chegou ao ponto, que ela está hoje. E isso reverteu toda a minha atenção para ela, porque quando ela se resolveu, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não, a Sinara está aqui e eu estou aqui, a gente tem que equilibrar isso. Então foi onde eu corri atrás e eu procurei mudar aquilo que eu precisava mudar. Foi machismo, foi... como é que fala? Orgulho, foi, não sei te explicar o que foi, mas precisou que ela se encontrasse primeiro e ela mudasse primeiro. Talvez na sua casa seja diferente, talvez seja o seu marido que precisa mudar primeiro, eu não sei, mas você vai ficar esperando uma resposta, haja primeiro, tome o primeiro passo, caminhe para frente, Nada vai ser perdido, na verdade você só tem a ganhar. Eu estou falando isso porque a gente tem mais mulheres que escutam a live, Não são tantos homens que escutam assim, então às vezes a gente fala mais direcionado para a mulher. Mas você que é homem que está me escutando também, o pensamento é o mesmo. Hoje talvez se eu tivesse um pouco mais de entendimento e voltasse atrás, talvez eu daria o primeiro passo. Porque para nós foi muito bom. Os frutos que a gente colheu e está colhendo hoje são excelentes, então era algo que eu desejava há muito tempo, Demorou para chegar? Demorou, mas chegou. E para você? Para você pode chegar o quanto antes, depende de você. Um exemplo que eu quero dar bem simples, mas que vai deixar bem claro isso que o Humberto falou, dele comentar que ele voltou as atenções para mim depois que eu mudei. Lembrei aqui da primeira vez que eu queria correr, essas corridas de rua, que a gente faz as inscrições para correr. Eu comentei com ele um dia, falei, vai ter uma corrida, acho que era do TRT, a primeira. E eu quero participar, vamos? Aí ele, não achei que isso não sei o que, ele deu a menor bola pra mim. Aí eu, então tá bom. E aí eu não insisti, não voltei no assunto mais com ele, eu fiz a minha inscrição, busquei minhas camisetas lá, que vinha o kit, a camiseta, boné, não sei mais o que. Aí quando eu cheguei com os kits, ele, você vai correr? Por aí, vou. Mas você vai com quem? Eu vou sozinha? Você vai dizer que não queria ir? Não, aí agora eu quero. Aí eu tive que fazer a inscrição dele às pressas para poder conseguir fazer. Consegui, mas aí eram 2 camisetas, ele só conseguiu pegar uma, ficou sem. E aí dali pra cá, toda corrida que eu vou participar, ele não quer deixar eu sozinha mais não. É um exemplo pequeno, mas é porque isso me fez lembrar dessa questão de voltar a atenção. Então, quando a gente se cura e a gente se resolve, e a gente entende quem a gente é de verdade, esse amor, essa alegria vai atrair o outro para perto de você. Às vezes, aquele comportamento meu que estava repelindo ele, por eu ter mudado, hoje eu estou atraindo ele. Então, ele quer participar das coisas que eu participo, eu quero participar das coisas que ele participa. A gente gosta hoje de fazer as mesmas coisas e as coisas se encaixaram. Mas precisou de muita mudança, de um trabalho árduo e precisou muito de nos voltarmos mais para Deus. E esse é o foco desse capítulo, nos voltarmos para Deus. E o desafio que o autor traz para hoje é você tirar um tempo para você buscar isso em Deus. Porque quando nós buscamos em Deus, de alguma forma, Deus vai falar. Às vezes a gente espera ouvir aquela voz estrondosa, ó, filho meu, Isso pode ser que não aconteça, Nunca aconteceu com a gente.
Mas Deus usa muitas formas de falar. Talvez Deus possa usar uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Talvez Deus possa usar uma mensagem do Instagram, do Facebook, qualquer coisa assim. Sabe aquelas frases de efeito de para-choque de caminhão? Talvez seja essa frase que vá falar com você. Mas Deus usa várias formas para falar com a gente. Então busque em Deus para que de alguma maneira Ele possa falar com você e você possa entender aquilo que Deus quer para você e para o seu casamento. E dentro desse desafio do livro, ele traz para que a gente comece a ler Provérbios. E eu achei interessante porque, como eu tenho acompanhado muitos psicólogos, terapeutas, tenho acompanhado muitos coaches, e todos eles indicam a leitura de Provérbios. Então, comece a ler Provérbios. São 30 capítulos. Aí, tô lembrado. 31 capítulos. Você vai ler um por dia. Sabe, antes de você sair para trabalhar, leia um por dia ou à noite antes de você dormir. São tantos ensinamentos bacanas. Se você não tem Bíblia na sua casa, você pode baixar um aplicativo no seu celular. Mas leia Provérbios, lá tem ensinamentos para a família, para pai, para a esposa, para a mãe, para tudo na vida. São ensinamentos muito profundos. Então esse é o desafio de hoje. Eu espero que vocês possam fazer esse desafio. E meu desejo é que você possa alcançar esse equilíbrio dentro do seu casamento, que vocês vivam o melhor de Deus, né? Nós não nos unimos dentro do matrimônio para sofrer e para ter uma vida desgastante, sufocante, mas para viver a plenitude e a alegria desse relacionamento. E esse é o meu desejo para todos vocês que estão aqui com a gente, tá bom? É verdade. Pessoal, e não esqueça do nosso patrocinador, a Tia Raizeira. Compre o seu produto na Tia Raizeira. Tererê Ice. Super legal. Para! Gente, boa noite, tá? Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui amanhã. E assim, convide seus amigos para estarem aqui amanhã. O tema de amanhã é muito bacana. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Qual que é o tema? O amor é fiel. Quase que eu fiz uma pegadinha com ela. Ai, meu Deus. Então, beijo, gente. Deus abençoe. Até amanhã às 9 horas, tá bom? Tchau, pessoal. Com Deus. Pra quem tá entrando agora, né, Jacira? Vai ficar gravado. Assiste gravado. Beijo.